Amém. Para o Senhor, igreja. Queridos, muito obrigado, queridos, pela bondade de vocês. Só o Senhor para recompensar os irmãos, porque é a obra dele, né, queridos? A gente pede, a gente ora, mas a gente sabe que o Senhor vai suprir, mas o Senhor, ele gosta de usar os seus. Ele gosta de nos usar como instrumentos. Amém, queridos? Hoje eu queria falar com vocês sobre despojo de guerra. Vamos logo à palavra, 1 Samuel, no capítulo 30. Quem trouxe sua Bíblia, quem tem sua Bíblia no celular. 1 Samuel, capítulo 30. Rosa, eu estou na NVI. Tá? Amém. A partir do verso 1 diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Esse texto aqui, ele é um texto muito longo para me ler todo esse capítulo 30. Então eu vou pular alguns versículos e vou ler com vocês os mais importantes, mas um pano de fundo do que estava acontecendo aqui. Vocês sabem que Davi foi um rei de Israel e ele foi um rei guerreiro. Então ele teve muitas batalhas durante o seu reinado, e ele era aquele rei que ele ia para a guerra. E aqui, que nós vimos aqui que Davi, ele estava vindo de uma guerra, provavelmente, porque a Bíblia fala que ele chegou com 600 homens, com os seus soldados. E quando ele chegou nessa cidade de Ziclag, os amalequitas tinham passado por lá e tinham feito o zezéu lá. Queimaram casas, não mataram ninguém, mas levaram todos consigo. Então eles levaram como escravos mesmos, as mulheres, os idosos, as crianças. Dentre essas pessoas estavam as duas esposas de Davi. Então, quando Davi chegou com seus guerreiros, outro exército já tinha passado por lá e já tinha capturado. E a Bíblia fala aqui, continuando a história, que ele chorou muito. O povo que ficou lá estava revoltadíssimo com ele, com Davi. Queriam matá-lo, e ele foi aos pés do Senhor. E ele fala assim: Senhor, devo ir atrás desse povo? Eu vou alcançá-lo? Eu vou recuperar o que foi perdido? E o Senhor falou para eles prosseguir. O Senhor falou para ele: vão que certamente vocês vão alcançá-los. E queridos, o que esse povo amalequita fez? Ele guerreou ali na cidade de Ziclag e ele levou consigo muitas coisas. Essas coisas, quando um povo, um exército ganha e ele pega tudo ali e leva para o seu reinado, leva consigo, isso é chamado de despojo de guerra. E despojo de guerra poderia ser muitas coisas. Poderia ser ouro, prata, riquezas. Vocês lembram quando Jerusalém foi atacada e foi levado coisas do templo, utensílios do templo, que eram feitos de ouro, de bronze. Então, tudo isso é chamado de despojo. E também, despojo eram os animais, eram o que eles tinham colhido, a colheita, eram pessoas. Quando Daniel foi levado como prisioneiro de Israel, ele foi levado como um despojo de guerra. Então,
naquele momento, o povo de Deus foi despojado daquilo que ele tinha. E eles levaram, imagine você chegar na sua casa e sua família, seus filhos, sua esposa, os seus bens, aquilo que você tinha de mais precioso foi levado. E aí, ele vai ao Senhor e fala: Senhor, depois de chorar muito, a Bíblia fala que eles choravam em alta voz, até não poder mais chorar. Mas Davi, ele foi primeiro ao conselho do Senhor. Ele foi aos pés do Senhor, como sempre Davi fazia, antes de tomar uma decisão. Ele não era um rei que tinha aquela decisão por emoção, almática. E ele foi à presença do Senhor e ele perguntou para Deus: Deus, eu posso ir, eu vou recuperar? E o Senhor fala que certamente. E aqui, a partir do versículo 9, do mesmo capítulo, diz assim: Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. E aqui fala que dos 600 homens que saíram para encontrar os amalequitas, 200 não aguentaram e ficaram na beira do rio. E Davi continuou com 400. E aí a Bíblia continua falando: Davi encontrou um egípcio que era escravo também desses amalequitas. Esse egípcio falou onde os amalequitas estavam. Os amalequitas estavam num lugar festejando o despojo deles, festejando porque tinham queimado a cidade, se vangloriando disso. E a Bíblia fala, e Davi os alcançou. Aí a partir do versículo 16 diz assim: quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo, diga amém. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Amém, queridos? Quando você sabe que o nosso Senhor Jesus, ele também guerreou. Ele é rei. Todo rei, ele tem um reino, ele tem o seu domínio. E o Senhor Jesus, ele veio para isso. Ele veio para reconquistar tudo aquilo que nós perdemos para o inimigo. Tudo aquilo que um dia era nosso, e pela queda do homem, o diabo tomou posse, o diabo tomou para ele. E era isso que eu queria falar com vocês essa noite. Porque o nosso Senhor Jesus, ele tem tanto despojo. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas são tantas as coisas que o Senhor conquistou quando ele venceu. E a batalha do Senhor foi travada na cruz. Ele venceu. Quando nós falamos que nós somos mais do que vencedores, tudo isso é porque ele nos deu. Hoje de manhã o pastor falou algo que casou muito com essa mensagem. Nós tivemos aqui finalizando os 21 dias de jejum. E ele falou que muitas vezes a gente passa uma vida tentando conquistar as coisas com a força do nosso braço, sendo que as coisas que Deus já conquistou para nós, elas não são conquistadas, reconquistadas novamente, elas são recebidas por nós. Nós somos uma igreja católica, católica quer dizer mundial,
apostólica, porque nós seguimos os ensinamentos dos apóstolos, evangélica, porque os apóstolos pregavam o evangelho. E o que é evangelho? Qual é a notícia? Evangelho quer dizer boa notícia. Evangelho quer dizer que o Senhor venceu. O nosso papel como igreja apostólica, e no grego, no hebraico, a palavra apóstolo, no grego, é a palavra apóstolo. Uma das traduções de apóstolo é mensageiro. Então, quando um rei vencia uma batalha em campo, o que ele fazia? Ele mandava logo o mensageiro ir lá no seu reino e dizer, e o mensageiro chegava e dizia: olha, o rei venceu, e o rei está voltando, cheio de glória, com despojos, com riquezas, porque o nosso rei venceu. Amém, queridos? E o primeiro despojo, eu vou citar alguns aqui, mas você pode... Nossa, a Bíblia fala tanta coisa que o Senhor conquistou para a gente, que Jesus já conquistou e que está disponível para a gente. A primeira coisa que o Senhor conquistou para nós foi de volta o acesso a Deus. Quando o homem foi criado, a Bíblia fala que o Senhor tinha comunhão direta com Adão. Ele visitava Adão todos os dias. Ali em Gênesis 2,19, diz assim: depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como eles lhe chamaria. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele tinha uma comunhão direta com Adão, com a sua criação. E quando o Adão caiu, a primeira coisa que o Senhor fez foi expulsá-lo do paraíso e colocou ali um anjo para proteger, para não deixar ele voltar. Ou seja, ele perdeu a comunhão. E isso nós vemos tudo o que gerou. Quando você vê, a partir de então, Deus se relacionando com o seu povo, era toda uma cerimônia que tinha que ter. Não era qualquer um que poderia chegar na presença do Senhor. O Senhor mesmo ele escolhia poucas pessoas. Moisés era um que conversava com Deus. E depois teve o templo, teve a Arca da Aliança, onde ali estava a presença de Deus. Mas para chegar à Arca da Aliança não era qualquer pessoa, ou seja, o homem, a humanidade, perdeu o acesso direto a Deus. Porque perdeu para quem? Perdeu porque caiu. E aí eu não sei se você já se perguntou, quando você lê o livro de Jó, e a Bíblia fala que Satanás estava na presença de Deus. E foi lá quando Deus falou assim: da onde tu vens? O que tu anda fazendo? E Satanás fala: eu estava caminhando pela terra. E Deus tem um certo diálogo com Satanás. Queridos, o diabo roubou o direito do homem. Na verdade, o homem, quando caiu, Satanás levou aquilo com ele, de estar na presença de Deus. Porque aquele lugar, o lugar do conselho do Senhor, era do homem, era do primeiro Adão. E eu fico me perguntando como o diabo tinha acesso ao Senhor, mas é porque aquele lugar não era dele, nunca foi dele. Ele é o usurpador. Então, nós vimos ali onde eu estou? Então, o primeiro Adão perdeu acesso, mas aí vem o segundo Adão, que é Jesus, e pela sua obra e por tudo aquilo que ele fez, a Bíblia fala que hoje nós temos acesso pelo novo e vivo caminho. O véu que nos separava da presença de Deus foi rasgado. Esse é um despojo que nós devemos exaltar o nome do Senhor, amém? Ele venceu e ele recuperou o nosso direito de ter acesso ao Pai. Para vocês terem uma ideia,
o Espírito Santo mora dentro de mim e de você. Naquela época, na época de Jesus, se você quisesse estar perto dele, você ia ter que ir lá para Jerusalém, você ia enfrentar uma multidão de pessoas para estar próximo, para chegar perto de Jesus, principalmente seus discípulos que ficavam ao redor. Lembra que eles ficavam ali vigiando, para não chegar muito perto, eles meio que filtravam as pessoas que chegavam perto de Jesus. Jesus ele é uma estrela, um popstar. Aonde Jesus chegava, ele roubava todas as atenções. Todo mundo queria estar perto de Jesus. E naquela época, para a gente estar na presença de Jesus, a gente tinha que ir para lá. E hoje não. Ele falou, eu vou e vou mandar um melhor que eu, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ou seja, ele está lá em Jerusalém, ele está no seu quarto, ele está aqui, ele está na praça, ele está no meu trabalho. Aonde eu estou na presença do Senhor, porque esse foi um despojo de guerra que o Senhor Jesus reconquistou para nós. Amém, queridos? Em Hebreus 10:19 diz, portanto, irmãos, temos plena confiança, Hebreus 10:19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Efésios 2:6 diz, Deus os ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. O Senhor Jesus reconquistou para nós esse direito de estar no conselho dos santos, assentado, aonde o Senhor Jesus, se você está revestido de Cristo, aonde Ele estiver, você também está. E pela fé, nós estamos assentados com Ele. Ele nos fez assentar, Ele reconquistou isso e nos devolveu esse direito. E nós não devemos querer conquistar isso, porque os despojos de Jesus são dons, é dado, nós temos que receber. O outro foi o domínio. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para dominar sobre as obras de suas mãos. Em Gênesis, nós vemos isso. Gênesis 1:26 diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Salmos 8:5 diz assim, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés. Então o Senhor, Ele nos criou para dominar, não dominarmos outro homem. Isso é invenção do diabo. Mas tudo que o Senhor fez, para você imaginar, o ser humano, o homem, foi da criação inicial de Deus, ele foi o último a ser feito. Então o Senhor, Ele criou os vegetais, Ele criou os animais, Ele criou a terra, Ele fez tudo. E depois Ele criou o homem. E Ele colocou o homem naquele lugar para dominar. Mas quando o homem cai, novamente ele perde o domínio sobre todas as coisas. Primeira coisa, você vai agora, o teu sustento vai ser pelo teu suor. Então lá ele tinha tudo, ele tinha acesso a tudo. E aí, a principal consequência de nós perdermos o domínio é que o pecado começou a ter domínio sobre nós. Quando a gente fala, e a Bíblia nos ensina, diz que o pecado não tem domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. A gente pensa que não é mais falharmos. Eu sou crente
eu recebi Jesus, eu fui batizado, e eu continuo falhando, às vezes eu continuo pecando. Como é que a Bíblia fala que o pecado não tem mais domínio sobre mim? Porque aqui essa palavra domínio, ela quer dizer reinado. Quem era, antes de Jesus, o que dominava o homem, o que reinava sobre o homem, era o pecado. E o pecado, ele só leva para um lugar, ele só leva para a morte. Você poderia fazer as melhores coisas, você não conseguiria se salvar, porque o homem ele já nascia no pecado. Lembra que o salmista fala, em pecado concebeu minha mãe. Então, o pecado tinha esse reinado sobre a humanidade. Esse reinado foi feito a partir de um despojo de Satanás, que venceu o homem lá no jardim, venceu o primeiro Adão. Então o domínio era a morte. Hoje, quando a Bíblia fala, em Romanos 6,14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O Senhor, Ele retomou. Hoje nós temos um outro rei. A humanidade tem um outro rei, que é o Senhor Jesus, Rei dos Reis. Ele conquistou, Ele que nos domina. Quando nós nos entregamos a Ele, Ele não vai mais nos condenar eternamente. Nós não caminhamos em direção à morte, porque quem nos domina hoje é o Senhor. A vitória do Senhor na cruz, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é outro despojo do nosso Senhor Jesus, que venceu a morte, venceu Satanás, e hoje nós somos dominados e guiados por Ele. Amém, queridos? Outro despojo, você sabe que Deus criou o homem não para morrer. Você sabe que no jardim do Éden, tinha lá, nós todos sabemos que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a única que o homem não poderia ter acesso, mas tinha a árvore da vida. Essa árvore da vida, o homem comeu, Adão comeu, e o homem poderia comer à vontade. Ali, ou seja, o homem ele era eterno. O ser humano, Adão, ele foi feito para ser eterno. E a morte veio por conta da queda. Ali em Gênesis 2,16 diz: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Quando Adão pecou, o Senhor falou assim, ainda em Gênesis, só que aí capítulo 3, 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Então, quando Adão peca e cai, enganado por Satanás, ele perdeu a sua vida eterna. E muitos de nós achamos que a expulsão do homem do jardim foi um castigo de Deus. Mas se ele ficasse lá, um homem caído, comendo da árvore da vida, ele ia ser um homem caído eternamente. Então o Senhor tirou ele, falou assim: você não vai mais comer, porque eu tenho um outro plano para recuperar a tua vida eterna. Porque se você ficar acessando ainda a árvore da vida, caído do jeito que você vai estar eternamente caído. Amém? Vocês estão me entendendo, queridos?
Então, quando o Senhor Jesus venceu, em João diz assim, 10:28, o Evangelho de João diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Que é Jesus falando. Jesus recupera, despoja o Satanás, despoja e nos devolve a vida eterna, que um dia perdemos por falhas nossas. E Paulo ainda fala, lá no primeiro livro de Coríntios, ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O meu Senhor venceu. O meu Jesus venceu. E os despojos, queridos, do Senhor, depois eu vou citar alguns. Eu queria falar mais profundamente desses três, mas os despojos do Senhor são para todos. Aí eu queria voltar, Kathleen, lá no 1 Samuel, no capítulo 30, a partir do versículo 21. Logo depois que a Bíblia fala assim, Isso, 21. Então, logo depois que Davi vence e ele traz todo o despojo de guerra, ele volta e encontra aqueles 200. 1 Samuel 30, 21. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Bessor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi o saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi, presta atenção nisso, disseram, em outra versão diz, maus e filhos de Belial, mas disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. Ou seja, aqueles 200 soldados que ficaram, Davi tinha 600, ele foi atrás dos amalequitas com os 600, ficou 200 no meio do caminho cansado. Esses 200 não fizeram nada, não guerrearam, ficaram descansando, ficaram na beira do rio, eles não tinham forças, mas eles não guerrearam, eles não batalharam. E quando Davi volta com os despojos, ainda uns soldados que foram com eles, e a Bíblia fala que eles eram maus e filhos de Belial. Em outras versões, aqui na NVI diz que eles eram meu Deus, depois eu vejo, mas na outra versão, que eu queria que essa versão ficasse maus e filhos de Belial, ou seja, soldados que estavam lá guerrearam com Davi, venceram com ele, e quando voltaram falaram assim: não, Davi, esses 200 aqui não vão receber nada não, eles não guerrearam, eles não lutaram. Aí Davi continua: no entanto, cada um poder... Aí ele falou assim, no entanto, eles falando, eles não vão receber riquezas, eles podem pegar, no entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir, ou seja, só dá para eles as suas mulheres e seus filhos e manda eles embora. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Diga amém. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. O que o Senhor, eu, você, nós não estávamos guerreando junto com Jesus.
Não foi nas minhas costas que foi dado um flagelo. Não fui eu que passei sede, que foi cuspido na cara. Não fui eu que suou gotas de sangue. Não fui eu que recebi em cima de mim pecados que não eram meus. Não fui eu, não fui você. Mas aquilo que Ele conquistou, Ele nos dá. Essa é a graça, queridos. Isso se chama graça. Isso é graça. Nós não merecemos nada do que Ele conquistou. Mas Ele nos deu tudo aquilo que Ele despojou de Satanás. Ele pegou para Ele e Ele nos dá de graça. E o nosso papel, o que nós temos que fazer, a Bíblia diz que a nossa obra é que creiais no Filho. É crer na obra do Senhor. E a gente passa uma vida lutando para conquistar tudo aquilo que o Senhor já conquistou. Jesus está chamando você nessa noite para acessar a tua parte. Se você se acha não merecedor, porque você falha, ou porque você, não sei o que passa na sua cabeça. Você tem parte naquilo que o Senhor conquistou. Diga amém. O Senhor, Ele nos deu autoridade. Apocalipse diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do Hades. Ele foi ao inferno e pegou a chave da morte e do Hades. A autoridade sobre a morte Ele nos dá. O Senhor nos deu liberdade. A Bíblia fala: se o Filho te libertar, verdadeiramente será livre. O Senhor, Ele nos deu a presença do Pai novamente. Ele nos deu salvação, Ele nos deu saúde e paz. Isaías 53:4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quem crê, diga amém. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe, o que, queridos? A paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Tudo isso é despojo. A paz que excede todo entendimento, a cura, a alegria, a prosperidade. Queridos, o Senhor, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Tudo isso é despojo do Senhor. E o nosso papel é sermos apóstolos. O nosso papel é sermos mensageiros dessa notícia. Nós temos que sair falando aí, olha, como lá diz em Salmos 24:7 diz: levantem, ó portas, as vossas cabeças, levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantem, ó portas, as suas cabeças, levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Vamos ficar de pé? Nós vamos ceiar. Hoje é um dia de tanta alegria que nós vamos ceiar. E esse momento que nós vamos fazer, logo em seguida, o Senhor falou assim: façam em minha memória. Façam. Aqui está meu corpo, aqui está meu sangue. Aqui está as armas que eu usei na batalha e reconquistei. Quando vocês lembrarem
e vocês lembrarem através do sangue, através do corpo, do pão e do vinho, vocês vão estar lembrando de mim, aquilo que eu fiz. Eu, por mim, pastor, a gente ceava todo domingo, porque a gente como a gente tem o contato com a obra de Cristo, é aqui, ó. É a ceia, aonde ele chega com tudo aquilo que ele já conquistou para nós. A Bíblia fala que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Você que está aqui hoje, queira receber esse despojo do Senhor. Você que ainda não conhece o Senhor, você que ainda não conhece o nosso Rei, nós queremos orar por você. Se você sente no seu coração de se reconciliar, de se reaproximar, se você está sentindo no seu coração o Espírito Santo te encaminhando, se você que ainda não tomou uma decisão pelo Senhor, por nosso Senhor Jesus, vem aqui na frente, não perca essa oportunidade. Aleluia. O Senhor, Ele tem vitória, Ele venceu, e o Senhor, Ele vai te dar tudo aquilo que Ele já conquistou. O despojo dEle é para mim, é para você, que não lutamos, não estivemos naquele Calvário, não estivemos naquela cruz, mas tudo aquilo que Ele conquistou, Ele nos dá, como se lá estivéssemos, porque a obra do Senhor, ela é completa. A obra do Senhor foi completa. Nós vamos orar por você. Alguém mais que queira estar aqui recebendo o Senhor, alguém queira se reconciliar, não perca a oportunidade. O Senhor, Ele quer te entregar, Ele quer fazer de você mais do que vencedor. Querido irmão, pode vir mais. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus, um tempo de restituição, tempo de cura, de restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aceitando a Jesus. Aleluia, Jesus. Se você precisa, se você pensa, sente ou sabe que precisa entregar a vida para Jesus, não dói, não faz mal, é a decisão mais importante que nós podemos tomar. Por favor, algum irmão que abrace esse irmão aqui na oração. Amém. Feche seus olhos. Nós vamos agradecer ao Senhor. Quantos recebem essa palavra? Você não fez, você não poderia fazer. Pedro pensava que tinha coragem. E eu acredito que não faltou coragem a Pedro. Não foi porque ele negou, não. É porque ele não podia fazer. Ele disse: eu vou contigo até a morte. Nós não. Jesus disse: esse cálice eu tomo sozinho. Ninguém pode tomar, ninguém pode se salvar. Nós só podemos receber salvação. Repita comigo esta oração. Repita comigo esta oração. Todos podemos repetir. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sou grato. Sou grato por teu sacrifício. por teu sacrifício. Porque foi na cruz. Porque foi na cruz que o Senhor levou. Que o Senhor levou todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Todas as minhas iniquidades. Todas as minhas iniquidades. A batalha que eu não batalhei. A batalha que eu não batalhei. O Senhor batalhou. O Senhor batalhou. A guerra que eu não venci. A guerra que eu não venci. O Senhor venceu. O Senhor venceu. E hoje eu me coloco na posição de mais que vencedor. Me receba como teu filho, no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa vida, Senhor, que vem à tua presença. Te revela a Ele. Faça morada no seu coração. Faça os seus dias novos, Senhor. Senhor, Ele agora é uma nova criatura.
Senhor, que a sua mente seja renovada, para que ele experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, te agradecemos por essa mensagem, que ela encontre lugar em cada vida, em cada coração. No nome maravilhoso de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. Tem uma forte salva de palmas. Aleluia, aleluia. Queridos, ainda de pé, todos que vamos cear, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Primeira de Paulo aos Coríntios 11, 23. Catherine, eu vou na corrigida, tá bom? Primeiro de Paulo aos Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venham. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Sabe, eu sei, talvez, certamente não aconteça com você. Eu vou falar o que acontecia comigo. A ceia sempre era um momento tenso para mim. Porque qual de nós é digno, irmãos? Qual de nós se considera digno? Se fosse assim, nós não precisávamos nos julgar. Mas a Bíblia diz, Paulo diz, que examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, ou seja, após se examinar, coma e beba. Sabe, a ceia é a lembrança da nossa vitória. A ceia é a lembrança do momento em que o Senhor Jesus triunfou sobre principados e potestades. Foi onde Ele levou a nossa miséria, onde Ele levou o nosso pecado, a nossa iniquidade, onde Ele levou a nossa condenação, as nossas maldições. Porque maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Então, quando for para cear, pode ir com convicção, porque nós vamos para uma festa. Para uma festa. Não de comer, não de beber. Vamos ler o último versículo, que não parece ser tão espiritual. O último versículo, o 34. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para... De onde é que vinha a condenação? Não discernindo o corpo do Senhor, fazendo da ceia uma festa carnal e não espiritual. Sabe, não são os teus pecados estão lavados no sangue de Jesus. É a forma como ceiamos. É fazer diferença no que é santo do que não é santo. Amém? Coma em casa para não vos ajunteis para condenação. Quantas demais coisas ordenarás
quando for ter convosco. Sabe as demais coisas? Uns ceiam sentado, outro em pé, outros cantando, outros louvando, um lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios 23, outros lendo o Evangelho. Essas coisas são locais. Paulo nem escreveu, ele ordenou pessoalmente. Amém? Vamos ceiar, igreja? Quantos estão felizes? Põe a mão no seu coração. É hora de você se examinar. Não dói. Se você for repreendido, é para não ser condenado. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Tomamos posse, Senhor, da Tua santidade. Nós não conseguimos gerar. Senhor, nós agradecemos pelo perdão que o Senhor nos dá das nossas faltas, dos nossos erros, até mesmo das nossas falhas. Nós nos apropriamos, Senhor, do perdão, do sangue que nos purifica de todo o pecado. Senhor, lava-nos de toda má consciência e que toda acusação do inferno, que toda acusação de Satanás, Senhor, seja desfeita diante daquele que é o nosso advogado junto ao Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Que cada um tenha paz, que cada um tenha o perdão, que cada um, Senhor, tenha a Tua presença, o Teu Espírito Santo, testificando da Tua verdade em nossas vidas, em nossos corações. Nós tomamos posse de todo o perdão, de toda a santidade, no nome maravilhoso de Jesus. Amém, amém. Continue em pé, receba o pão, receba o vinho, segure para nós cearmos juntos, amém? Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. O meu orgulho, o meu
Aleluia. 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 Quantos conseguem sentir uma alegria? Uma alegria que vai além dos nossos sentimentos, da alma. Ela é espiritual. Ela é espiritual. Tirando os nossos músicos aqui que vão se virar agora para se servir. Todos que vão cear, já estamos com pão, todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Atitude, todo mundo, atitude, todo mundo. Amém. Legal. Aleluia. Aleluia. Todos que vamos cear, levante o pão. Levante o pão. Pai, em nossas mãos está o pão, Senhor, que é emblema, que aponta, que é figura do corpo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Corpo que foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O Senhor levou a nossa maldição, a nossa miséria, a nossa pobreza. O Senhor levou em nome de Jesus as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor levou as nossas brigas, as nossas contendas. O Senhor levou os nossos fracassos. O Senhor venceu na cruz para que nós fôssemos mais que vencedores. E nós tomamos posse dessa vitória, da saúde. Nós tomamos posse, Senhor, da prosperidade, da verdadeira prosperidade. Nós tomamos posse da paz que excede todo entendimento. Nós tomamos posse, Senhor, do sucesso. Tudo que fizermos, seremos bem-sucedidos. Senhor, nós tocamos na obra da cruz, pelo emblema, pelo pão, que é figura do teu corpo, Senhor Jesus. Nós consagramos e abençoamos o pão como emblema, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Você pode cear. Pela fé, receba toda a saúde que reside na perfeição do corpo de Jesus. Receba toda a saúde no teu corpo. Receba a verdadeira prosperidade. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Sabe, a riqueza de Deus não traz consigo dores. A verdadeira riqueza não é dinheiro. O dinheiro é só nosso servo. No nome maravilhoso de Jesus, receba paz na sua vida, no seu casamento, no seu matrimônio, na sua família, no seu trabalho, em tudo que você fizer. Você seja bem sucedido. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Levante o vinho. Pai, em nossas mãos está o cálice, Senhor, que é figura do sangue do teu Filho, sangue que foi derramado, para que nós fôssemos feitos novas criaturas, Senhor. Para que nós nascêssemos de novo, o teu Filho morreu. Senhor, e nós fomos gerados nele para ti, para a eternidade. Senhor, nós tomamos posse de toda a santidade, de toda a pureza. Nós tomamos posse, Senhor, de toda a vida espiritual, da comunhão com o teu Espírito Santo, dos dons
do Espírito. Senhor, no nome maravilhoso de Jesus, venha sobre a tua igreja a investidura, a autoridade espiritual, que ninguém nos resista, Pai. No nome maravilhoso de Jesus, nós abençoamos e consagramos o cálice como emblema do sangue de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode cear. Yeshua, Yeshua. Queridos irmãos, antes de nós encerrarmos, por favor, pode ligar as luzes, por favor. Deixa eu te passar algumas instruções. Você vai entender que elas são tão espirituais quanto este momento. Alguns irmãos, principalmente dos que estão chegando, pastor, como é que eu faço para dizimar? Então nós vamos estar trabalhando para fazer os envelopes, ok? Novos envelopes para a gente distribuir para os irmãos. Mas você pode fazer desde já, é só procurar nossas tesoureiras. Não está tendo mais ali o nosso balcão de apoio. Nós vamos ter também nos corners ali uns balcões de apoio. Se você fizer durante a semana, por transferência, por Pix, você pega o telefone das nossas tesoureiras, você envia apenas para elas, que elas vão estar com o comprovante do teu dízimo. Deu para entender? Você pode fazer por digital e você vai receber o comprovante, tá bom? Nós estamos fazendo isso, irmãos, porque eu estou falando isso. É curioso porque ficou para falar, eu não falei no meio do culto, e ficou para falar num momento tão espiritual, sabe? E é desse jeito que você tem que encarar o dízimo. O dízimo não é doação, o dízimo não é ajuda, o dízimo nem mesmo é oferta. O dízimo é devolver aquilo que pertence ao Senhor. Só faz isso quem nasceu de novo, quem foi transformado, quem foi renovado pela renovação da mente. Tá bom?
é a forma de você, tudo isso vai nos ajudar, vai ser recurso, mas acima de tudo, o dízimo é espiritual. Quantos creem assim? Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que este mês seja um mês de vitória na tua vida, que ninguém te resista, que o Senhor vá adiante, endireitando os caminhos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja contigo, que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, e que nenhum mal chegue até a tua casa, a tua tenda, a tua família, a tua parentela. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que cada filho, que cada filha seja, Senhor, revestido do teu sangue, da tua autoridade e da tua proteção. Leva-nos na tua santa paz. Dá-nos um mês abençoado, de paz, de bênção, de vitória. Senhor, nós cremos na tua vitória na cruz e nós tomamos posse em todas as áreas da nossa vida. Por tudo nós te louvamos, por tudo nós te adoramos, por tudo, Senhor, nós nos alegramos por te servir, por te pertencer. Senhor, seja adorado em nossas vidas. É o que nós te louvamos, te oramos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do maravilhoso Espírito Santo de Deus seja com você, seja com toda a tua família, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, meus irmãos.